Pessoal, então, para retomar as atividades do nosso seminário, nós vamos, então, convidar para dialogar sobre o Centro de Ciência para o Desenvolvimento da Educação Básica, Aprendizagem e Convivência Escolar, contribuições da pesquisa, a professora Marilene Proença Rebelo de Souza, o professor doutor Adriano Moro e a professora doutora Oriana White. Eu vou apresentar um pouquinho cada um aqui. E, para mediar, eu vou chamar a doutora Simone Mello. Por favor, podem tomar seus lugares. Eu vou ler um pouquinho a mini-bio de cada um. Passo a palavra para vocês. E, antes de começar, vocês façam uma autodescrição. A professora doutora Marilene Proença Rebelo de Souza, como já esteve presente pela manhã, psicóloga pelo Instituto de Psicologia da USP, mestrado, doutorado e livre docência em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pela USP, professora titular e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano no Instituto de Psicologia da USP. Professora e atual coordenadora do Programa de Pós-Graduação Interunidades em Integração da América Latina, da USP, PROLAN USP. Coordena o Laboratório Interinstitucional de Estudos e Pesquisas em Psicologia Escolar, LIEP, e é líder e membro de outros grupos de pesquisa. Professor doutor Adriano Moro, doutor em Educação pela Unicamp, com doutorado sanduíche pela Harvard University, pesquisador do Departamento de Pesquisas Educacionais da Fundação Carlos Chagas, do GPEM e do Grupo de Estudos Ética, Diversidade e Democracia na Escola Pública, do Instituto de Estudos Avançados da Unicamp, o IDEA. Integra o grupo de pesquisadores da Rede Latino-Americana de Convivência Escolar. Professora doutora Oriana White, psicóloga formada pelo IPUSP e PUSP, doutora em Comunicação e Cultura pela ECA-USP, com especialização na Owen University e S3 Studium de Domenico Di Masi, na Itália. Professora de cursos de pós-graduação, atualmente é pós-doutoranda pelo IP, membro do Laboratório Interinstitucional de Estudos e Pesquisas em Psicologia Escolar, o LIEP, e do Centro de Ciência para o Desenvolvimento da Educação Básica, Aprendizagens e Convivência Escolar, aprovado pela FAPESP, em parceria com a Secretaria Estadual de Educação de São Paulo. Doutoranda Simone Mello, é pedagoga e mestre em Educação pela Unesp, doutoranda em Educação na área de Psicologia Educacional pela Unicamp, especialista em Relações Interpessoais na Escola e a Construção da Autonomia Moral. Senhoras e senhor, passo a palavra. Obrigada, Cléo. Boa tarde, novamente, para todos e todas e todos que estão agora nos acompanhando nesse período. É uma alegria nós estarmos aqui, nessa mesa, junto com a professora Adriana, professora Oriana, para fazer uma discussão, uma apresentação sobre uma nova modalidade de organização da pesquisa e da extensão e da atuação em política pública no Estado de São Paulo, que está sendo promovida pela FAPESP, pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E essa nova modalidade, que se chama Centro de Ciência para o Desenvolvimento da Educação Básica, Centro de Ciência para o Desenvolvimento, no nosso caso, é para a educação básica, e nós ainda definimos que, no campo da educação básica, nós estaremos trabalhando com a questão das aprendizagens e da convivência escolar. Então, esse nome, tem gente que não está vendo a gente aí, Esse nome, esse perfil, esse recorte, que nós estamos fazendo para o centro, tem a ver com a ideia, com a hipótese e com aquilo que nós temos construído nas nossas pesquisas, nos laboratórios
de trabalho que nós temos exercido as nossas atividades, em especial no LIEP, no Laboratório Interinstitucional de Estudos e Pesquisas em Psicologia Escolar, junto com a Unesp de Bauru, com a Universidade Federal de Minas Gerais. Nós temos trabalhado na perspectiva de que a relação entre aprendizagens e convivência escolar é uma relação indissociável, que nós não podemos pensar no processo de aprendizagem sem considerar como esse processo é constituído nas relações escolares e, portanto, nas relações de convivência escolar. Então, esse é o princípio básico que rege a ideia, né, a concepção deste Centro de Ciência para o Desenvolvimento. E é também, né, é a ideia que estrutura todo o trabalho de pesquisa, de extensão e de constituição de política pública que este centro está se propondo a fazer durante o período de 5 anos. Nós iniciamos em 1º de julho de 2024 e temos aí até 2029 para realizar, né, as tarefas e as propostas que nós nos propusemos a construir nesse processo. É o de baixo? Então, nós temos, né, nesse momento, o projeto da FAPESP, né, que nós coordenamos. Ele tem um perfil, né, que é um perfil bastante específico dentro da proposta de formação, né, de pesquisadores e de apoio à pesquisa. Então, nós vamos ter, né, como coordenação geral o Instituto de Psicologia, representado por mim, a Marilene Proença, que está, vamos dizer assim, como a pesquisadora responsável por esse trabalho e tendo como vice-coordenação deste projetão de pesquisa, né, o professor Alonso Bezerra, da Unesp de Marília, e o Adriano Moro, da Fundação Carlos Chagas, que está aqui conosco hoje, né? E também esse centro ele vai ter como instituição parceira governamental a Secretaria do Estado da Educação de São Paulo, a SEDUC, representada pela Daniele Quirino, que eu não sei se ela está aqui. Ela vai vir, né? E ela também é a vice-coordenadora deste Centro, né, de Ciência para o Desenvolvimento, representando, nesse momento, a Secretaria do Estado da Educação de São Paulo. Então, este centro, né, tem como instituição sede o Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, dentro desse laboratório de pesquisa, como eu mencionei para vocês. Para construir esse projeto, nós acabamos reunindo um conjunto muito expressivo, né, de instituições que a FAPESP denomina de instituições associadas, tanto instituições brasileiras como instituições de países, né, da América Latina, da Europa e da África, que compuseram este centro. Então, nós temos aqui o nome dos coordenadores desse trabalho em cada uma dessas regiões e, ao mesmo tempo, o nome da universidade que está participando efetivamente da constituição desse projeto do centro. Então, ele se trata de um projeto internacional que está mobilizando, né, essas universidades, os colegas dessas universidades, e ele foi sendo gestado durante 3 anos. Então, quando nós tivemos esta aprovação em julho do ano passado, nós já vínhamos de 3 anos de trabalho conjunto. Vários desses pesquisadores, outros se agregaram a partir também da constituição do centro, mas durante muitos anos houve todo um trabalho de discussão, de preparação, para que nós pudéssemos chegar, né, minimamente a uma proposta mais efetiva em relação à constituição do nosso grande escopo, né, do grande objetivo que esse centro tem de trabalho. Então,
estão aqui todas as instituições. Então, nós temos a Universidade do Porto, de Portugal, a Universidade de Évora, de Portugal, da Argentina, a Universidade 3 de Fevereiro, de Angola, a Universidade Lued Neconde, de Sonora, a coordenação está no México, Ariel. Na França, temos coordenadores, professora Nádia e professor Jean-Claude. Em Cuba, temos a professora Nancy, na Universidade de Ciências Pedagógicas, Henrique José Verona. Temos também, daqui da Unicamp, o Observatório Ibero-Americano de Estudos Comparativos, porque essa pesquisa e esse trabalho é um trabalho comparado em educação. A Universidade Regional de Blumenau, de Santa Catarina, e já do Brasil também. Do Mato Grosso do Sul, coordena a Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, professora Silvia. Na Unesp, nós temos 2 representantes, né, tanto da Universidade de São José do Rio Preto, Ana Maria Klein e a Luciana Nogueira, como também da própria Universidade de Marília, né, do campus de Marília, professor Alonso, que é o coordenador junto comigo, né, deste projeto. Núcleo de Estudos da Violência, da Universidade de São Paulo, com a Karen Ruotti. A PUC do Rio Grande do Sul, com a professora Andréa Mendes. A Universidade Federal do Pará, com a professora Flávia Lemos. E a Universidade Nacional de Brasília, com Fausto Negreiros. Então, a gente tentou cobrir todas as regiões do Brasil, não é, de forma a contemplar pelo menos uma universidade de cada uma dessas regiões. Aqui é o total das instituições participantes desse convênio. Não é? Então, nós temos de Angola, pelo menos 4 universidades, da Argentina, 1, de Costa Rica, 1, de Cuba, também 1, da França, nós temos 3 universidades, do México temos também 1 universidade, da República Dominicana, uma universidade também que se juntou a nós recentemente, e de Portugal, 2. Do Brasil, do Nordeste, né, nós temos 3 universidades, do Norte nós temos 2 universidades, né, 3 de 2 campi, né, do Pará e da Universidade da Amazônia. Do Centro-Oeste também temos aí 3 universidades participando. Do Sudeste temos um conjunto bem grande de universidades, porque a pesquisa se desenvolve a partir do Estado de São Paulo, e no Sul, 2 universidades aí participando conosco. Então, na verdade, 3 com a FURB, né? Se nós somarmos aqui a FURB. Então, nós temos um grupo bastante significativo aí de colegas de universidades que estão engajados nesse tema, né? O que nos mostra, por um lado, a importância do tema e, por outro lado, os grandes desafios, né, que a convivência está trazendo para nós, né? Bom, então, o nosso grande objetivo deste centro, né, é de ser, portanto, um centro de estudos multidisciplinar, focado nas temáticas que compreendem tanto os processos de aprendizagem quanto de convivência escolar. E nós estamos focados em 3 grandes frentes: a obtenção, a sistematização e a divulgação de dados de pesquisa sobre aprendizagem e convivência escolar para subsidiar políticas públicas em educação, a produção e a elaboração de subsídios para a formação inicial e continuada de educadores para a educação básica, tentando potencializar e articular ações inovadoras nesse espaço plural de vivência, reflexão metodológica, criação de novas práticas de ensino e materiais didático-pedagógicos. E um terceiro ponto, que é a articulação de pesquisadores nacionais e internacionais com as redes públicas de ensino para a melhoria da qualidade da educação básica. Então, todo esse material que será constituído por esse centro, ele ficará disponível num portal que se chama Observatório Internacional para a Educação da Infância e da Adolescência, Alain Goussot, que vai funcionar como um website no qual nós vamos poder inserir tudo que nós pudermos produzir
nesse centro, produções acadêmicas, práticas e experiências, né, visando trazer subsídios para aqueles que vão trabalhar, estudar e atuar sempre com essa temática da relação entre aprendizagem e convivência escolar. Então, as atividades de pesquisa do centro, elas estão divididas em 3 grandes grupos, né? Uma dimensão que a gente está chamando de científica, que é aquela que vai fazer grandes levantamentos de dados nacionais, internacionais, e trazendo um banco de evidências sobre quais são as práticas hoje, né, que fundamentam essa relação entre aprendizagem e educação, e, ao mesmo tempo, sempre pensando na perspectiva da melhoria da qualidade, né, da educação, na perspectiva da ética, né, da felicidade, da liberdade, da democracia, para o desenvolvimento humano. Então, a gente tem uma finalidade muito claramente posta do ponto de vista científico, né? Uma segunda dimensão que esse centro vai trabalhar, que vai ser especificamente detalhada mais aqui pelo Adriano Moro, vai ser essa dimensão que a gente está chamando de diagnóstico interventiva. Então, é uma dimensão que vai trazer dados a respeito do clima escolar, né, da possibilidade de nós conhecermos melhor como está ocorrendo, né, justamente essa relação de convivência nas escolas. O Adriano vai depois detalhar, né, todo esse instrumento, vai falar mais sobre ele, mas a ideia é de que nós possamos conhecer mais especificamente a vida nas escolas que está sendo hoje realizada, né, e configurada nessa relação entre aprendizagem e convivência escolar. Num primeiro momento, o nosso foco é o Estado de São Paulo. Então, a FAPESP, por ser uma fundação de amparo à pesquisa do Estado de São Paulo, o foco, né, da pesquisa que nós e do centro é o Estado de São Paulo, na parceria com a Secretaria de Estado da Educação de São Paulo. E nós vamos, então, também poder utilizar esse instrumento nos estados que participam da pesquisa, tanto os brasileiros, quanto nos países que participam da pesquisa, que quiserem também realizar a possibilidade de aplicação desse instrumento nesses países. Então, para isso, nós vamos contar com a tradução do instrumento para o espanhol, porque temos vários países de língua que falam castelhano, e vamos também ter a tradução para o francês, considerando a língua francesa, e as adaptações para a língua portuguesa de Portugal, que também tem as suas especificidades. E a terceira dimensão é a dimensão das ações, né? Das ações em políticas públicas. Quer dizer, não faz sentido, não é suficiente para nós, dentro da perspectiva que nós abraçamos, né, e dos objetivos que nós abraçamos para o centro, que ele tenha apenas uma função científica e diagnóstica interventiva. Mas nós queremos também, nós estamos ousando, né, a possibilidade de que tudo isso se transforme em boas práticas, em ações que venham a contribuir para políticas públicas, que venham a trazer metodologias de trabalho que passem a ser também apropriadas no plano das políticas públicas. Então, acho que esse é um ponto muito importante, e, para isso, né, nós vamos trabalhar tanto com propostas ligadas à questão da cultura de paz, ao desenvolvimento da educação em direitos humanos. Então, hoje nós temos aqui na mesa a presença da Oriana White, que vai trazer justamente uma possibilidade de nós pensarmos também a política pública no campo da cultura de paz, não é? Então, são, vamos dizer assim, elementos que a gente já vai construindo nesse centro para poder estar dando conta dos seus grandes objetivos, né? Bom, então, essa proposta ela se baseia num conceito de pesquisa colaborativa, em rede integrada e multidisciplinar, envolvendo centros e grupos de pesquisa das áreas de ciência da educação
e psicologia escolar e educacional. Então, nós temos aí pesquisadores dessas diferentes áreas que vão estar conosco construindo esse conhecimento, né? Mas também nós queremos nos articular com organizações da sociedade civil, porque nós sabemos que há organizações importantes da sociedade civil que têm reconhecido a expertise no levantamento de dados, nas informações a respeito do campo da educação e que estão, então, também sendo convidadas a participar desse centro. O período nosso, como eu falei, então, é de 60 meses, com início, já contando aí o relógio, né, desde o dia 1º de julho de 2024. Bom, essa é a pesquisa que nós estamos desenvolvendo no centro, chama Aprendizagens e Convivência na Escolarização na América Latina, Caribe, países europeus e africanos, fundamentos, evidências científicas e ações para o desenvolvimento humano e a implementação de políticas públicas na educação básica. Então, temos como objetivo geral, né, e os principais desafios nessa relação entre convivência e aprendizagem e trabalhando no método com a pesquisa comparada, né? Então, isso vai ser bem importante, vamos ter tanto dados quantitativos como dados qualitativos que nós vamos poder utilizar nessa pesquisa. Ela está organizada em 3 grandes estudos. O primeiro estudo, que é esse, que vai nos dar a dimensão que nós chamamos de científica, o que dizem as ciências da educação, da psicologia escolar, sobre as dificuldades de aprendizagem e convivência escolar. Um segundo estudo, que vai fazer o levantamento de dados e informações acerca das dificuldades de aprendizagem do clima e convivência escolar, começando pela rede estadual paulista e dando continuidade a esse trabalho nas demais redes que queiram participar, e ações multidisciplinares, interculturais, intersetoriais e interseccionais para o enfrentamento das dificuldades no processo de escolarização. Então, essa interculturalidade, disciplinaridade, intersetorialidade e seccionalidade são hoje os grandes desafios que nós temos no campo, né, da relação entre aprendizagem e convivência escolar. E deixamos aqui o nosso contato, né, tanto o meu contato pessoal quanto o contato do LIEP para vocês, agradecendo muito, né, a possibilidade da gente estar apresentando hoje nesse evento, na edição número 4 dos seminários itinerantes, o centro, e ao mesmo tempo convidando, né, vocês também para dialogarem conosco, para trazerem as suas ideias, as suas contribuições, porque esse centro, a ideia e a proposta é que ele seja, né, cada vez mais inserido dentro do contexto da política pública e, portanto, possa contribuir da melhor maneira possível para a nossa prática docente, para as nossas políticas públicas em educação. Muito obrigada. Obrigada, professora. Agora, com a palavra, o professor doutor Adriano Moro. Muito boa tarde a todas as pessoas que estão aqui, as pessoas também que estão nos acompanhando no YouTube. Antes de mais nada, eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, estou usando óculos de armação azul clara, estou vestindo uma camisa rosa de manga comprida. Antes de mais nada, eu quero dizer que é uma alegria enorme estar aqui nesse evento hoje, né, no 4º seminário itinerante, e também comemorando os 20 anos do GPEM, eu sou pesquisador do GPEM, e inclusive comemorando, cadê minha orientadora que fugiu agora? A gente comemorou no mês passado 10 anos que nós iniciamos todo um percurso sistemático de estudos do clima escolar, o que culminou de fato nos instrumentos de medida e no manual que está disposto aqui na Faculdade de Educação.
Então, nós também comemoramos 10 anos de estudo, né, Luciane? Muito tempo. Está na linha do tempo, sim. Então, é uma alegria enorme estar aqui com todas e todos vocês. Pode colocar na apresentação, por favor. Como vocês viram, é um desafio enorme esse CCD, né? É um desafio enorme, nós temos aí várias frentes, com vários parceiros, e esses parceiros não foram escolhidos aleatoriamente, né, Marilene? Foram escolhas muito bem determinadas, no sentido de juntos e juntas nós contribuímos para que esse centro traga, de fato, elementos e subsídios para políticas públicas da educação básica brasileira, né? E dentro do desenho desse CCD, nós decidimos, né, um grande grupo e também com a secretaria, que nós teríamos uma medida diagnóstica de início e término de projeto. Ops. Então, nós teremos um pré-teste e teremos um pós-teste do diagnóstico do clima escolar, né? Por que nós consideramos importante que nós, então, possamos trazer o diagnóstico do clima escolar para um movimento como esse do CCD, né, que nós estamos falando sobre convivência escolar? Porque, de fato, não é possível que a gente invista numa convivência ética e democrática, como nós defendemos, sem que nós não estejamos atentos ao ambiente onde essas pessoas estão vivenciando o dia a dia escolar. Será esse? Será que eu tenho que ficar longe daqui? Eu vejo. É esse. Obrigado. Então, nós teremos esse diagnóstico do clima, como que eu estava dizendo, para que nós possamos, então, possibilitar o conhecimento de como as pessoas estão percebendo o ambiente nessas escolas, né? E para que nós tenhamos, de fato, uma linha de base, né? Como nós dissemos no nosso diagnóstico do clima, uma fotografia de como as pessoas estão percebendo a escola naquele momento. E nós teremos o desenvolvimento ao longo de 5 anos, com diferentes parceiros, com diferentes universidades, incluindo países, com diferentes intervenções no chão de escola. De modo que, ao final dos 5 anos, nós teremos, então, novamente o diagnóstico do clima como um pós-teste. E aí, a partir desse pós-teste e a junção de todas as ações desenvolvidas nesse CCD, vão compor, como a professora Marilene colocou, elementos e subsídios no nosso observatório, para que, então, possa subsidiar políticas públicas para as escolas de modo geral, né? Bem, para baixo assim, aqui. Então, esses são os instrumentos de medida que nós vamos aplicar. Num primeiro momento, nas escolas estaduais de São Paulo, como a professora Marilene colocou, nossa pesquisa está centrada no estado de São Paulo, né? Nós fizemos algumas adaptações, alguns ajustes, vamos dizer assim, nos instrumentos de medida, sobretudo no conteúdo de enunciado, trazendo uma linguagem neutra, né? Então, onde nós tínhamos nos instrumentos, por exemplo, de alunos, onde tinha alunos, nós colocamos estudantes. Onde tinha professores, nós colocamos docentes. Onde tinha diretor, nós colocamos equipe gestora, contemplando a direção, a vice-direção, a coordenação e a supervisão. Porque, afinal de contas, esse instrumento para a equipe gestora contempla todos esses profissionais. Então, esses ajustes foram feitos. Eles não compõem ainda os instrumentos que estão publicados, porque nós optamos primeiro por fazer a aplicação e ter uma análise da devolutiva dos respondentes a partir dessa aplicação, e só então nós vamos atualizar o manual que está no site da Unicamp. Tá certo? Trouxemos também outros 3 itens para o questionário de perfil, que nós não tínhamos nos instrumentos anteriores. Então, nós trouxemos um item para verificar a questão de gênero, né? Também da orientação efetiva sexual,
e um item que contempla o público-alvo da educação especial, né, as crianças, adolescentes e profissionais com deficiência. Então, ao final, nós temos 16 itens de perfil para os estudantes, 10 itens de perfil para a equipe docente e 9 itens para a equipe gestora. Então, essas foram as atualizações que nós fizemos nos instrumentos de medida, que serão aplicados a partir do segundo semestre desse ano, nas escolas estaduais de São Paulo, né? Como é que nós estruturamos o desenho mostral dessas escolas? Até porque esse centro ele tem como perspectiva uma representatividade das escolas do Estado. Então, juntamente com a Secretaria Estadual de São Paulo, a SEDUC, nós estabelecemos esses critérios como norteadores para o desenho amostral. Então, nós vamos ter na nossa amostra, contando com 16 polos espalhados no estado de São Paulo, e para cada um desses polos, nós elencamos 5 escolas. Então, ao todo, nós teremos 80 escolas que nós vamos conduzir o diagnóstico do pré-teste e também do pós-teste. Então, todos esses critérios foram levados em conta para que nós, então, pudéssemos selecionar as escolas. Então, nós temos escolas parciais de programa de ensino integral, temos as etapas de Fundi 2 ensino médio, tanto regular quanto EJA, diferentes notas do IDEB, escolas que têm um índice bastante expressivo e escolas que têm o seu IDEB baixo também, escolas com estudantes com deficiência, escolas indígenas, escolas em regiões de quilombo, diferentes níveis de índice de vulnerabilidade, o IPVS. Incluímos também as escolas que nós chamamos de prioritárias, que são as escolas que sofreram as violências extremas em São Paulo. Então, Raul Brasil, Tomás Montoro, Júlio Pardo Couto e Sapopemba. Escola de aplicação da USP, escola de educação no campo e também escolas de regiões rurais e urbanas, de modo que essa representatividade estivesse presente nessa amostra. E, de fato, nós conseguimos isso, né? Foi um trabalho bastante detalhado que a Secretaria fez, não fomos nós que fizemos isso, foi a própria Secretaria que, a partir desse critério que nós estabelecemos, eles fizeram a seleção das escolas, e nós temos, de fato, uma boa representação, e o que vai nos trazer elementos bastante interessantes para dialogar sobre o resultado desse diagnóstico, tanto do pré quanto do pós. Para além disso, para a aplicação, então, nós não teremos aplicação em lápis e papel, não serão questionários impressos, nós vamos trabalhar só com aplicações online. E para subsidiar essas aplicações online, nós organizamos, então, junto à Secretaria, todo um movimento de seminário de sensibilização em cada um dos 16 polos. Nós teremos um seminário em cada polo, envolvendo as 5 escolas, de modo que a gente possa sensibilizar tanto a equipe gestora quanto a equipe docente sobre esse diagnóstico. E, sobretudo, os profissionais que trabalham nos laboratórios de informática, ou seja, trazer informações e subsídios para que esses profissionais possam fazer uma coleta de dados, de modo que respeite o tempo, né, dessas crianças e adolescentes, respeite um fluxo de aulas e de turno que eles estão presentes na escola, de modo também a não atrapalhar o fluxo do dia a dia da escola, tá certo? Faremos também a testagem dos links junto com esses polos e, por fim, a coleta de dados nas escolas, né? Então, está previsto para a gente fazer esse primeiro pré-teste em outubro, agosto ou outubro, entre agosto e setembro desse ano, tá certo? Para além disso, para além desses 3 questionários, estudantes, docentes e equipe gestora, nós estamos desenvolvendo também um projeto coordenado na Fundação Carlos Chagas, em parceria com o Instituto Veracruz, a Adriana Ramos está aqui representando o Instituto Veracruz, também com a Unesp de Marília, né, com a Patrícia Bataglia, a Unesp de Ribeirão Preto, com a Luciana Nogueira, e também o Instituto Federal de São Paulo, com a Juliane Zec. Então, nós compusemos esse time para que nós possamos construir outros 2 instrumentos, que serão direcionados, um deles para os funcionários das escolas e também para as famílias, né? Nós estamos articulando junto, tanto ao CCD quanto à Secretaria,
para que nós possamos também aplicar esses 2 questionários. Nós não tínhamos isso no horizonte, mas nós conseguimos finalizar um processo de validação de conteúdo desses questionários, então eles estão praticamente prontos para para serem submetidos a uma coleta de dados, primeira, né? Uma primeira testagem empírica, para que depois, então, entre no processo de validação. Então, isso é muito interessante e muito importante, por quê? Porque a gente pode vislumbrar no futuro, mais precisamente em 2026, que nós teremos instrumentos de medida que consigam contemplar toda a comunidade escolar, né? Que nós tenhamos instrumentos não só para estudantes, docentes e equipe gestora, mas também para os funcionários das escolas e para as famílias. Então, nós teremos 5 instrumentos de medida que vão captar a percepção das pessoas, do ambiente escolar, acerca do bem-estar, tá certo? Envolvendo a comunidade escolar como um todo. Isso é muito importante, né? Bem, um outro ponto bastante interessante desse CCD, como a professora Marilene colocou, nós temos diversas universidades e alguns países que se propuseram e colaboraram, né, no sentido de propor estudos comparados acerca do clima escolar também, né? Então, nós teremos a tradução do instrumento de medida para inglês, francês e espanhol, tendo todo o cuidado com a contextualidade do país, né? Não seremos nós que faremos essa tradução, cada pesquisador do seu respectivo país vai conduzir essa tradução, de modo a contemplar a contextualidade local, né? E a ideia é que nós possamos fazer um estudo comparado, então, com 7 países e 10 universidades internacionais, né? Vai ser um estudo bastante interessante e que vai trazer também subsídios teóricos e metodológicos para o avanço, né, de instrumentos de medida que capta esse fenômeno que é tão sensível e tão essencial para a educação brasileira, de um modo geral, né? Sobretudo quando a gente está vislumbrando uma convivência e que ela seja qualificada como ética e democrática, né? Por fim, nós trouxemos aqui que faz-se necessário reconhecer o papel do ambiente escolar de modo a conformá-lo como espaço educativo promotor para o desenvolvimento humano. E aqui a gente traz o promotor do desenvolvimento humano nessa perspectiva humanizada, nessa perspectiva de contemplar a todos, nessa perspectiva de termos uma educação que envolva todas as pessoas naquele contexto, tá certo? Assim, a avaliação do clima escolar, composto por distintas e complementares dimensões, envolvendo todas as dimensões que nós temos nos nossos instrumentos, as quais revelam a complexidade da escola, poderá, portanto, desvelar elementos essenciais para a identificação de aspectos positivos da dinâmica escolar, bem como elementos que merecem maiores investigações e investimentos no sentido de proposição de intervenções em busca de uma educação de qualidade, não só para mim, mas para o outro, mas todos nós da escola. E é isso que nós queremos, né? Nós queremos propor um observatório que vai reunir subsídios necessários para que nós possamos continuar refletindo acerca de uma educação de qualidade, com foco nas aprendizagens e na convivência ética e democrática. Esse aqui é o meu contato e eu agradeço muito vocês. Obrigada, professor Adriano. Agora a gente vai fazer a dança das cadeiras. Professora doutora Oriana, perdão. Vamos lá. Bom, gente, boa tarde. Boa tarde. Primeiro, super obrigado pelo convite aqui. A quarta onda, vamos dizer assim, desses seminários itinerantes está sendo cada vez melhor, né? Acho que a Camila já falou de manhã, na verdade, cada vez é uma coisa maior e melhor, então, muito obrigada. E também queria contar da minha gratidão por estar participando do LIEP, que é um laboratório de estudos e pesquisas da área da psicologia escolar, certo? E lá tem muita coisa inovadora e tudo mais. E agora, um centro, né, que vai ser uma coisa muito linda, muito grande, né,
Dá um medo, não dá um pouquinho de medo assim? Mas vai ser muito bom. Bom, gente, o que eu vou apresentar hoje? Já está. E o que eu vou apresentar? O que eu vou apresentar hoje para vocês, na verdade, é uma parte do meu estudo de pós-doc, orientado e com a supervisão da professora Marilene, e é um dos estudos. Eu fiz 2 pesquisas grandes e uma delas eu estou apresentando hoje. Eu tenho 2 meses para acabar esse estudo, está uma loucura. Ai, que medo. Mas, enfim. Então, esse é o nome desse estudo é Escola Sem Violência, Utopia ou Realidade? Certo? E aí vamos... eu vou colocar um pouquinho o que me levou a buscar esse tipo de questão e tentar resolver esse tipo de questão. A primeira nós temos muitos dados, nós temos muitas pesquisas, várias aplicações, várias intervenções, uma infinidade de informação. Agora, se eu fico pensando, gente, por onde que a gente começa? Tá? E essa foi a minha questão. Com tanta coisa bem feita, boa e múltipla, como é que a gente faz, né, para começar? E aí eu fui me basear numa técnica utilizada pelo Domênico Di Masi. E ele trilha, eu vou mostrar, porque foi pedido para mostrar um pouquinho de como é essa metodologia, e depois um pouco dos resultados, mas contando quais são os passos para isso, né, e por que a gente segue esse tipo de metodologia. Basicamente, as áreas de abordagem são violências, desafios, política pública, as novas gerações, Constituição e cidadania e cultura de paz. E eu queria entender as relações disso tudo, como é que isso se conecta, né? E uma das coisas da teoria do De Masi, que, na verdade, eu acho importante, porque ele faz estudos maravilhosos, e todos os livros que ele produz, normalmente, tem sempre um Delphi por trás. Certo? Então, ele utiliza essa técnica, cria essas informações, essas trilhas de ação, e depois ele vai também colocar isso num livro, né? Emoção e a Regra, por exemplo, não sei se você lembra desse livro, mas ele cada capítulo é um caso, entendeu? É uma entrevista. Tá, ok? Bom, vou contar um pouquinho da história do Delphi, então. Nasceu lá nos Estados Unidos, num ambiente que é um ambiente de guerra, em 1950, e de lá, com o tempo, ele foi sendo utilizado muito por grandes empresas. Por quê? Porque ele monta estratégias. Então, ela é uma técnica prospectiva, ou seja, tenta colocar a coisa para frente, no futuro, o que vai acontecer, e aí, com esses cenários, vamos dizer, cenário A, B e C, colocar quais são as estratégias possíveis. Basicamente, é isso que ele faz. E ele, na verdade, abre a possibilidade da gente trabalhar com diferentes caminhos, pensar diferentes coisas, para ver qual melhor se adequa. E, com isso, ele põe algumas das características, eu vou colocar aqui algumas das características dessa técnica, né? Ela não é muito utilizada no Brasil, está sendo utilizada na área de educação, ela é muito rica para a área de educação, mas aqui está começando também. Não é uma coisa tão difícil, sabe? É uma coisa que dá trabalho. Mas não é uma coisa tão complicada de ser feita, né? Bom, quais são as características dessa técnica? A primeira é a importância da seleção da amostra. A amostra precisa ser muito bem escolhida. E é um estudo que ele não vem assim, a amostra são 4 casos A, 4 casos B e 4 casos C. Não, a gente vai começando com alguns casos, e daí a gente vai complementando, amalgamando com outros casos. Tá? Ou seja, a gente vai construindo a amostra ao longo do processo. Okay? O tema, na verdade, você tem que abrir o máximo possível, né? Porque, inclusive, como o César falou no primeiro dia, esse problema que nós estamos lidando, de violência na escola, é algo extremamente complexo. E a gente precisa seguir a teoria da complexidade, né? E essa teoria ela mostra que existem diferentes
níveis de realidade. Conforme você vai aprofundando e ampliando, você vai entrando em novas camadas de realidade, né? Por quê? Porque cada um interpreta a realidade conforme a sua vivência da realidade. Não do real. O real é uma coisa só. Agora, a realidade, ela é um construto nosso. Cada um tem a sua. Então, conforme eu abro o leque de possibilidades de respostas, eu consigo montar essa realidade de melhor forma. Okay? Um outro ponto, ele é bem diferente. Ele parece que não é uma metodologia assim, muito segura, mas ele é fantástico. Um outro ponto é que a temática é analisada em diferentes momentos do processo. Isso é muito importante. Ou seja, eu vou contar para vocês uma coisa. Alguma vez vocês foram entrevistados? Sim, né? Bom, quando eu te entrevisto, e acabou a entrevista, eu já não sou mais a mesma pessoa. Porque eu tenho a tua informação comigo, eu já mudei. E você, Sandra, já mudou. Entendeu? Então, olhem só, quando eu começo esse processo, se eu tivesse a oportunidade de falar com ela de novo, ela seria muito mais, a resposta dela seria muito mais completa. Então, o que o Delphi faz? Eu faço algumas entrevistas, complemento a minha amostra, analiso tudo, e aí eu devolvo para cada uma das pessoas que respondeu. Tá? E aí eu peço para ela, de uma forma, entre aspas, quantitativa, né, porque os casos são poucos, mas eu pergunto para ela, Sandra, me põe aqui, o que você acha mais importante de tudo isso e o que você acha mais urgente? Okay? E aí a gente cruza isso e tem as trilhas de ação. É isso que eu vou mostrar rapidamente para vocês aqui. Tá? Bom, outra coisa importante, existem técnicas quantitativas, até qualitativas, onde você usa softwares e plataformas que você faz categorias, né? Elas categorizam. Aqui não dá. Por quê? Porque eu preciso do discurso inteiro. Eu não posso picotar e falar grupo A, grupo B, grupo C, então vamos analisar esse. Não, porque o discurso vai me amarrar os resultados. Então, eu preciso efetivamente fazer um mapping, fazer uma rede, sabe, como um laddering, que você vai juntando e vai caminhando, e aquele assunto vai te levando. Quando eu for analisar, eu puxo essa trilha. Tá bom? E também os elementos conclusivos no Delphi nunca são conclusivos. O Delphi te abre as portas e você acaba tendo N outras questões. Né? E aí você começa o círculo, né, aquele espiral de Batkin, né, que, na verdade, você vai sempre aprofundando a tua informação. Okay? Então, aqui, o interessante é a gente entender que a realidade ela não pode ser binária. É A ou B. Ela não é linear. Inclusive, como o César estava falando, ela é caótica. Certo? Ela é uma realidade que ela é complexa. Então, na verdade, a gente precisa ter esse olhar. Não pode ser uma coisa fechada, é para cá ou é para cá. Não. Ela vai ser conforme a informação que eu vou tendo. Está claro até aqui? Diferente, né? Bom, ela tem 3 fases. Essa que eu estou fazendo tem 3 fases. A primeira, que nós fizemos com 14 entrevistas, foram 14 entrevistas em profundidade, que depois é transcrito tudo e analisado nesta forma de escalonamento, de laddering. Né? Depois disso, voltamos para as 14 pessoas, e aí elas responderam um questionário. Todo igual o questionário. E agora, nós estamos montando um possível terceiro momento, que é a apresentação disso, convidando as pessoas que responderam e outras pessoas convidadas, diferentes, se tiverem opinião diversa, melhor, certo? Para que a gente continue esse processo de entendimento da realidade complexa que é a violência na escola. Bom, quem foi a amostra? Lembra que eu falei para vocês que é extremamente importante olhar a amostra? Primeiro, o Daniel Cara, que todo mundo conhece, ele é famosésimo na área e foi amigo meu, e a gente trabalhou junto em muitos projetos, e, na verdade, ele foi o primeiro. Certo? E esse grupo é de institutos e academia. Outra pessoa é Neide Nogueira. Ela é do Instituto Vladimir Herzog. Ela é educadora do Instituto. Ela monta um programa que chama Respeitar é Preciso, que é fantástico. Inclusive, acho que é utilizado na rede aqui. Né, do curso. A Lia Dinskin, que é
professor e diretor do Instituto Palas Atena, que já tem um olhar mais de cultura da paz. E a Rosa Alegria, que é internacional, ela trabalha numa organização que chama Teach the Future, que trabalha com muitas pesquisas. A sede é em Houston, e aí elas fazem várias pesquisas com crianças e adolescentes. Okay? Esse é o primeiro núcleo. O segundo núcleo, Márcia Plessman. Essa, inclusive, foi uma das últimas, porque me faltava uma pessoa que tivesse esse olhar da escola pública, mas também a vivência de uma escola particular, para ver qual é a diferença disso, né? A Adriana Guion e a Paula Ribeiro, na verdade, são duas professoras, uma coordenadora e professora, de um CEL, que é o CEL Irapuru, que é onde nós fizemos a outra parte da pesquisa, onde eles sofreram violência. Então, na verdade, eu entrevistei as sensações dela e o que elas interpretavam como violência na escola, né? E também, uma das coisas interessantes que eu queria entender, como é que é isso nas aldeias indígenas, certo? Então, com o Edvaldo, na verdade, o Munducuru, que é lá do Alto Solimões, ele também participou da pesquisa, que foi um caos, né? Porque não tinha internet, não conseguia, várias vezes tentando, então foi no celular, e ele falando um pouquinho caía, aí a gente continuava, mas deu certo. E ele é um secretário de educação, vamos dizer assim, uma liderança indígena, e ele falou coisas incríveis também, gente. Tá? E essas linhas que foram se consolidando é que a gente vai estar mostrando para vocês. Outro grupo, área jurídica. Isso é importante também, quando eu falo em violência. Então, foi Itamar Gonçalves, ele é quem mexe com política pública do Childhood Brasil. E eles trabalham com violência na infância na área sexual. Depois, Luiz Fernando Bravo, que vocês devem conhecer, que ele é da Justiça Restaurativa. Ricardo Melaré, que é um advogado que fez um livro sobre a Constituição Brasileira para a Criança, e também ele tem uma ONG bastante grande chamada Devolver. E o último grupo é da Paula Custódio, que ela é da rede municipal, na verdade, ela é daqui do Estado, né, dos Direitos Humanos. A Luna Zarratini, que é uma vereadora do PT, a mais jovem vereadora do PT, e Cleusa Repulho, que é uma pedagoga e ex-secretária da Educação. Essa seria a área governamental. Vocês percebem como se monta a amostra? Ela é toda dividida. Quanto mais eu achar, vai chegar num ponto que a informação vai se repetir. Mas o que a gente precisa é essa amplitude, essa diversidade, para que cada um coloque o que acha que é violência na escola. Meu roteiro, ele era incrível, porque ele é, como eu falei, flexível. Então, ele começa assim. Conta um pouquinho da sua história. Quem você é? Então, começa a contar. A primeira pergunta, o que é para você violência na escola? A partir daí, quem manda na entrevista é o entrevistado. Eu tenho as minhas áreas, mas eu vou acompanhando ele, certo? Então, ele vai falar, por exemplo, ele começa assim, violência na escola é a mídia. Imagina, essa mídia louca que nós temos aí, aí eu vou entrando por aí. Logicamente, eu tenho minhas áreas, eu vou tentando contornar, mas é ele que monta. Tá? E a minha última pergunta é exatamente a pergunta que é da minha tese. Ou seja, para você, seja sincero, não pensa, fala o que você sente. Escola sem violência, é uma utopia ou é uma realidade? E aí eu fecho a entrevista, tá ok? Bom, é tão gostoso aplicar esse negócio que dá vontade de não parar mais, de ficar sempre entrevistando cada vez mais gente, né? Bom, como é que nós montamos isso? Então, essas duas fases que eu mostrei para você, na primeira eu levantei, e aí são os eixos, né, de análise, a escola e a violência, o corpo docente, ferramentas e processos, a mídia e sociedade, e a Constituição, cidadania, políticas públicas e cultura de paz. O segundo momento da Quant, eu coloquei mais duas coisas, que foram, de tudo isso que a gente falou, o que é mais importante? E aí os mesmos fatores, e de tudo isso, quais são as coisas mais urgentes? Tá bom? E aí vem a construção. Eu vou ser rápida nessa parte, porque tem bastante informação, mas só para mostrar para vocês como é. Tá? Então, primeiro, escola e violência. Olhem só que coisa interessante. Eles vão, numa escala de 4 pontos, eu gosto bastante de escala de 4 pontos, porque não tem aquela dúvida de falar assim, nem sei o que é, viu? Aí põe no meio, entendeu? 4 pontos não dá, você tem que se posicionar. Você vai um pouco para lá, ou você vai um pouco para cá, mas não dá para você ficar em cima do muro, certo?
Então, e isso me dá muito mais informação. Quais são as coisas, das frases que saíram da qualitativa, essas frases são da qualitativa, tá? Que eles seguem, que eles colocaram como mais importantes, né? Como que concordaram mais, vamos dizer assim. A primeira é: a escola precisa pensar em um futuro sem medo. Olhem cada coisa incrível que foi falada. Outra frase: a escola deveria trabalhar em conjunto com a comunidade. Isso é constante. As escolas deveriam fazer parceria com o UBS e SUS. As microviolências são constantes na escola. A escola é o espaço ideal para as grandes transformações. E a escola sem violência é uma esperança. Tá? Ou seja, ela não é uma realidade, mas é o caso da utopia, que ela te empurra, que nem o Eduardo Galeano falando, ela te empurra para você ficar andando, e aí você vai construindo coisas novas. Aí tem um segundo momento. Essas coisas aqui são médias que elas não podem ser feitas, tá? Eu faço porque eu quero hierarquizar de alguma forma. Mas uma amostra de 14 não tem estatística que te permita fazer isso, certo? Então, eu tenho assim, aqui mais ou menos, e um pouquinho menos. Mas eu não posso fazer isso, porque você precisa de 30 casos, no mínimo, para poder fazer qualquer coisa de porcentagem, média, ou qualquer coisa do gênero, tá bom? Bom, você pega esse resultado aqui e aí se constrói, aliás, se reconstrói o texto. O texto sobre essa área fica assim. Vou ler só esse, não vou ler as outras áreas, porque senão demora muito. Embora as microviolências estejam constantes na escola, nota-se que esse espaço é percebido como o principal locus onde as transformações são possíveis e onde a esperança de uma escola sem violência se faz presente, possibilitando um futuro sem medo. Vocês percebem como está amarrado o texto? Essa amarração é porque eu não desconectei o texto inteiro, entendeu? Então, eu tenho esse conhecimento. Combater a violência não é uma tarefa simples, e qualquer ajuda dos equipamentos do Estado possíveis de serem acionados são importantes, em um momento como este. UBS, SUS, ou mesmo apoio de escolas particulares, são bem-vindas. Deixar as escolas abertas nos finais de semana para ter um maior intercâmbio com a comunidade também é um caminho importante para minimizar a violência na escola. Para isso, uma melhor estrutura se faz necessária, o que ainda é percebida como aquém do oferecido por elas. Pensar em uma escola sem violência pode não ser apenas uma utopia. E assim vai. Para cada um dos eixos, acontece a mesma coisa. São frases que eles falaram, que eles dão uma nota de concordância, concordo muito, concordo um pouco, não concordo um pouco e discordo totalmente, né? E aí faz a mesma coisa. Aqui tem o texto, as ferramentas. Aqui, mídia e sociedade. Tá? Por exemplo, a mídia, assim, a indústria do entretenimento fomenta a violência. E aqui uma coisa que o Daniel falou, e várias das pessoas que eu entrevistei falaram também. Inclusive, o indígena lá do Alto Tapajós. Hoje em dia, a violência é um vetor de poder e notoriedade. Olha que forte. Então, quando a gente combate a violência, e o moleque se sente poderoso, assim, eu vou lá, vou matar todo, no joguinho dele ele mata todos, sabe, esse tipo de coisa, isso é, para alguns jovens, para algumas crianças, isso é poder. Então, como é que você vai lidar com isso? Como é que você vai falar sobre essas coisas, né? E aí vem o texto, sobre a Constituição, cidadania, também cultura de paz. O que a gente percebeu que o termo cultura de paz, ele não é um termo palatável. Ele, de certa forma, é um pouco até desacreditado. Sabe por quê? Porque a cultura de paz, na verdade, você pode até fazer um treinamento, você pode fazer uma capacitação, você pode fazer oficinas, o que você quiser. Quando este menino sai, como a escola que a gente fez a intervenção, sai de lá, sai de dentro das 4 paredes da escola e vai para casa e encontra a mãe bêbada, o pai que bateu na mãe, o irmão que não apareceu, a realidade muda. Então, na verdade, a cultura de paz precisa ser redimensionada, tem que ser falado outra coisa sobre ela. Okay? Bom, e aí eu quero mostrar para vocês as mais importantes e as mais urgentes. Essas são as frases principais, e aqui quais as 4 que você acha mais importantes e quais as 4 que você acha mais urgentes. As mais importantes, olha só. Aqui nós temos a número
mais é o número 2. O que é o número 2? Desenvolver políticas públicas adequadas, com planejamento efetivo, considerando sua implementação e recursos financeiros necessários. Ou seja, não adianta você montar uma política pública se você não sabe de onde vai vir o dinheiro e como você vai controlar tudo que você está fazendo. Porque, senão, fica uma coisa perdida. Como é que você vai avaliar uma política pública? Se você não avalia, na verdade, você perde, você não sabe como retornar isso. Certo? A outra que é importante, que é o número 7. Ter ações contínuas de participação na comunidade, onde está inserida a escola, também é uma coisa bastante importante. Tá? Então, esse retorno à comunidade perto da escola, perto no trabalho da escola. Num outro momento, nós temos a número 1, promover a formação de professores para a convivência positiva e a cultura de paz. 3, fortalecer a autonomia e participação dos estudantes nos processos de gestão. Isso é um outro ponto que eles falam, várias pessoas falam. E também a gente pode colocar, realizar projetos práticos, operativos sobre convivência escolar e valores da cultura de paz. Perfeito. Esses são importantes. Quais são os mais urgentes? Os mais urgentes, por incrível que pareça, são quase todos os mesmos. Tá? Então, nós temos, muito mais importante e urgente, promover a formação dos professores para a convivência positiva e a cultura de paz. Continuam as políticas públicas bem elaboradas e bem controladas. E continua também fortalecer a autonomia e participação das crianças na escola. E também continua ter ações contínuas com a sociedade. Então, o último chart que eu quero mostrar para vocês são as trilhas de ação. Isso significa o quê? Vamos supor que nós somos a diretoria de um grupo, do centro, por exemplo, certo? E a gente tem que pensar, o que a gente vai fazer primeiro? Com tanta coisa para ser feita, com tanta coisa para ser juntada. O que a gente faz primeiro? Então, aqui surgiram 2 que são ações externas e 2 que são ações internas. Então, a minha estratégia, para daqui para frente, que eu tenho que pensar vou precisar desenvolver políticas públicas bem elaboradas, bem trabalhadas e com a parte de recurso financeiro, quem é que vai pagar isso e como que eu vou controlar esse dinheiro, e também ter ações contínuas com a comunidade. São as 2 coisas externas. Internas, promover a formação de professores para a convivência positiva e fortalecer a autonomia da participação dos estudantes. Aí eu pergunto para vocês, parece simples? Não é. Porque, se a gente pensar como é que a gente vai fortalecer a autonomia e participação dos estudantes nos processos de gestão da escola? Alguém está fazendo isso em algum projeto? Ou seja, que o estudante entre e faça cuide ele da escola, e que ele tenha participação nessa autonomia, certo? Dele, lá dentro. Então, por exemplo, vou contar um caso na Itália, que lá é obrigação, por lei, desde 2012, que existisse uma lei que toda criança precisa aprender a Constituição e cultura de paz, logicamente, no seu nível. Mas ela é transversal, ou seja, ela vai passando por todos os níveis. Tá? Lógico, a geografia vai falar disso, se tem um tema, a história, o italiano, enfim, tudo isso. E por que isso? Porque eles têm um problemaço lá, que é o seguinte, quando uma criança entra na Itália e fica na Itália, eles têm a obrigação de colocar essa criança na escola. Só que eu tenho 20 crianças italianas e tenho 10 crianças, uma de cada tipo, come diferente, tem outra religião, se veste diferente, tem valores diferentes. Então, como é que você vai fazer essa integração? Primeiro ensinar o que é ser cidadão na Itália, e isso através da Constituição. Então, eles começam, um negócio que eu acho lindo, com 3 anos de idade, eles colocam assim, aqui isso a gente pode comer na classe? Não, então não pode. Mas pode comer fora? Sim. A gente pode falar? Sim. Quando? Quando tiver que o professor vai deixar. Então, eles vão montando o estatuto da classe. Com 3 anos, eles, de certa forma, eles já são um pouquinho politizados, entendeu? Por isso que o italiano não para de falar, reclama de tudo. Tudo é um caso, né? Bom, e isso também, quando a gente pensa, promover a formação de professores para a convivência positiva e cultura de paz. A gente viu lá atrás que cultura de paz é pouco, não chega.
Como é que eu vou chamar isso? E aqui entra outro Delphi, aí vai continuando o processo. Ter ações contínuas de participação na comunidade. Como é que a gente vai fazer? Nessa escola, nesse céu que a gente fez, a boca de fumo estava na frente do pátio, certo? Então, tanto é que, quando eles entraram na escola, quando as meninas, foram 2 meninas que se vestiram de preto e foram lá com a faca, com o revólver, não sei o que lá, a escola chamou a polícia. A polícia chegou, em seguida chegou o tráfico, para saber o que é que estava acontecendo por ali. Como é que você lida com isso? Não é? Então, você percebe como é profunda, como é complexo, realmente, essa realidade de violência na escola. Né? Bom, e é isso. Então, isso daqui é um começo. Isso aqui vai dar, pela espiral do conhecimento, vai dar para seguir, fazer outras coisas. Mas, quando a gente for ver um estudo, ou for pensar, ou for planejar, pense em alguma coisa efetiva, alguma coisa que chegue ao novo, tá? Que contemple todos os olhares, todas as ideias, que todas as realidades estejam contempladas naquele conjunto de informação. Tá, okay? Porque, senão, você vai estar fazendo um gueto, você está fazendo um subsegmento, que, na verdade, não tem, já não é, a gente já não conhece a realidade toda. Se você começa a dividir, na verdade, você não tem nem a realidade facetada. Tá bom? É isso. Muito obrigada. Obrigada, professora. Obrigada. Essa mesa, ela vem, né, a gente não está fechando, ainda tem algumas ações no dia de hoje, mas ela é bastante importante, né, nesse movimento. Desde ontem, a gente tem falado dessa importância do trabalho com projetos, com programa de convivência na escola. E esse projeto é com uma robustez imensa, né? 60 meses, com tantas regiões do país, né? Todas as regiões do país, e outros países envolvidos. Então, a gente está percebendo uma onda importante, né? E isso demonstra, né, o quanto o público mesmo está preocupado, né? Finalmente, estamos realmente preocupados com a situação da convivência e da aprendizagem, né? Isso tem sido muito interessante, né? Conectado com a aprendizagem, que é essa função da escola também, né? E o professor Adriano, a professora Marilene, o professor Adriano têm lembrado também dessa questão dos 10 anos, né, do nosso instrumento de clima, e vocês agora estão ampliando. Que felicidade, né? Realmente, agora, realmente molhando todo mundo. A pesquisa da professora Oriana tem mencionado essa importância, né, da comunidade, né? Então, funcionários e familiares estarem juntos nessa é bastante significativo. Nós temos uma pergunta que veio do YouTube, ela veio direcionada para a professora Marilene. Então, eu vou ler como ela se apresenta aqui. A Rafaela dos Anjos, ela pergunta o seguinte: particulares voluntários, eu entendi como pessoas voluntárias, podem participar nessa pesquisa noutros países? Essa é a dúvida que ela tem. Acho que eu estou entendendo que pessoas particulares podem se envolver nessa pesquisa nos países. Rafaela, né? Prazer aí, Rafaela, receber sua pergunta. Nesse momento, nós compusemos esse quadro, né, de universidades que estão participando conosco. Então, a minha sugestão é que você pudesse entrar em contato comigo, para que eu pudesse passar o contato das universidades que já estão, né, nesse projeto, para que você pudesse se articular com essas universidades. Porque, como vão ser muitas etapas do processo, né, por exemplo, no estudo 1, nós temos esse grande levantamento das produções sobre o tema, no 2, temos toda a parte diagnóstica interventiva, no 3, né, nós temos a proposta das políticas públicas. Então, são muitas etapas em que você poderia estar se articulando, né, com os colegas que já estão integrados no centro e que já estão também realizando a sua pesquisa. Então, eu volto a colocar à disposição o meu contato, né, pessoal.
e o contato do próprio centro, né, através do laboratório, e aí você pode estar entrando em contato comigo e eu conversando com você e a gente pensando aí quem seria o seu parceiro mais interessante, né, para participar aí do nosso centro. Mas muito obrigada pela sua disponibilidade também. Obrigada, professora. Sempre voluntários são muito bem-vindos. Veio uma pergunta do público agora. Diz assim: como nós podemos combater, na prática, violência escolar? É de uma aluna. Então, fiquem à vontade. Quem gostaria de responder? Então, por esse estudo que a gente fez, nós temos ainda, são essas 4 áreas, certo? Que a gente precisa aprofundar. E, mesmo assim, tem muito trabalho pela frente. Como eu estava falando, é um problema complexo, que, como eu falei também, são vários níveis de realidade. Então, a ideia é que a gente, de uma forma delineada, ou seja, a gente começa a trabalhar com temas. Essa é a proposta, inclusive, do centro, trabalhar em cima de temas e aí aprofundar esses temas. Porque, por exemplo, quando você vai trabalhar com a comunidade, você precisa fazer mais estudos, separar tudo o que tem da comunidade, verificar como você vai lidar com essa violência fora, né? Mais do que até só dentro. Não é? Então, cada um desses eixos aqui, eu acho que são pontos de reflexão que a gente vai estar, inclusive, discutindo dentro do centro, né? Dentro das pesquisas. E as pesquisas são várias, né? Que já estão até pensadas e boladas. Eu acho que é muito trabalho pela frente ainda. A gente não chegou lá, mas está no caminho. Alguém quer? Bom, não sei quem fez a pergunta, mas acho que é uma pergunta bem importante, né? Eu tenho uma certa reflexão que eu sempre trago em relação a certos verbos, como o verbo combater, né? Eu acho que na nossa sociedade nós temos usado muitos termos bélicos para tentar enfrentar a violência, para enfrentar o bullying, né? Para enfrentar todas essas situações. A gente entende que existe uma ação que precisa ser efetiva, que precisa ser, de fato, acontecer. Mas, quando a gente usa termos bélicos, eu fico perguntando se nós também não estamos reproduzindo na nossa própria fala aquilo que nós estamos questionando, né? Isso tem acontecido com a medicalização também. Em vez de a gente falar a criança é peralta, é levada, é arteira, a gente fala ela é hiperativa. Então, a gente já dá um rótulo para a criança, um diagnóstico, uma patologia, porque a hiperatividade é uma patologia, né? Está lá no DSM, né? No Manual dos Diagnósticos de Saúde Mental. Então, eu vejo que talvez a gente precise refletir também sobre como é que a gente nomeia, né, essas situações que nós estamos vivendo no campo social, como é que a gente vai pensando até nas palavras que nós podemos usar para expressar a complexidade que, eu acho que isso nós temos falado aqui, né, lembrou muito bem, Oriana, da palestra do César ontem, né, essa questão da complexidade, essa questão da diversidade de aspectos, né, que compreende esse fenômeno. Então, acho que nós vamos ter que ir construindo. Não é uma crítica a quem fez a pergunta, mas é uma crítica a nós, né, que temos, vamos dizer assim, reproduzido essa ideia bélica também dos armamentos, né, de outra forma na nossa linguagem, né? E tem muitas expressões que a gente usa, né? Vamos matar a pau, vamos, né? Tem expressões, se a gente for pegando as várias expressões da nossa cultura, né, nós vemos como nós temos isso arraigado na nossa vida, né? Arraigado na nossa cultura essa violência, né? Uma violência que está latente, que está, né, inclusa na nossa fala e na nossa vida.
Então, acho que a Oriana respondeu bastante já, e eu acho que os eixos, né, que o trabalho dela já está apresentando, essa pesquisa tão interessante, que ouviu tantas pessoas que lidam com o tema da violência no Brasil, e, ao mesmo tempo, né, o que as nossas pesquisas têm trazido são são referências no sentido de nós podermos pensar, né, que, primeiro, a gente tem que se dar conta da complexidade do problema, né, de que não é um problema que nós vamos imediatamente resolver, né, mas é um problema que nós precisamos compreender. Então, esse processo de compreensão que nós estamos tendo hoje na sociedade, de entender as diversas formas de violência, que não existe uma só, mas existe essa grande complexidade que a violência está conduzindo, né, a sociedade numa certa direção, naturalizando processos, naturalizando situações que não podem ser naturalizadas. Então, acho que esse é um momento, vamos dizer assim, de uma tomada de consciência crítica, né, sobre o próprio processo de violência. E um segundo momento é, a partir dessa própria tomada de violência, de consciência crítica, como é que nós podemos enfrentar essa realidade pensando nas próprias causas que estão trazendo a violência, senão nós também ficaremos apenas no individual, né? Nós vamos ter que pensar no âmbito do coletivo, no âmbito da própria sociedade que nós estamos criando, como é que nós estamos constituindo esses processos de violência. Então, acho que esse é um ponto muito importante que nós também, como pesquisadores, né, temos um papel aí bastante interessante a contribuir para esses dois, pelo menos para essas duas grandes instâncias, e a terceira, que é as propostas de ação e política pública. Então, acho que esse ponto terceiro é o mais complexo ainda, né? Porque não depende de nós, pesquisadores, né? Mas depende de todo um processo de cultura e de ação política na sociedade. E isso demanda muitas frentes e muitas formas, né, de aproximação dessa realidade, em termos tanto do parlamento, em termos da legislação, em termos do papel da sociedade civil, em termos do papel da universidade nesse processo, né? Então, aí temos aí muita gente, e o fato da gente estar aqui hoje, de estarmos no 4º seminário, de ter tanta gente que está pesquisando a violência, dos projetos estarem surgindo, né, na nossa sociedade, nos dão minimamente a possibilidade de respirar um pouco e dizer, nossa, estamos juntos, né, hashtag estamos juntos, né, e, ao mesmo tempo, estamos construindo juntos algo que não foi feito até o momento, né? E que nós também não essas trilhas, eu gosto muito desse termo, trilhas, né? Porque são caminhos que nós estamos construindo realmente ao caminhar, né? Como diz o nosso poeta. Então, acho que a gente vai tendo que pensar juntos e nos articular muito para que isso seja cada vez mais possível. Pessoal, só uma... Só complementar uma sim, coisa. Professor, gostaria que você complementasse, Sim. e depois tem mais 2 perguntas. Perfeito. Eu encerro, então, as perguntas aqui, porque nós estamos com o tempo já estourado, tá? Eu adorei a pergunta. Né? Já começo dizendo que eu adorei a pergunta. Eu tenho me feito essa pergunta cotidianamente. Né? Como é que eu posso agir enquanto pesquisador, como é que eu posso agir enquanto profissional que estou olhando para a escola, para os enfrentamentos à violência? Adorei essa pergunta, viu? E eu acho que nós todos, enquanto educadores, devemos fazer também essa pergunta cotidianamente. E eu acrescentaria, professora Marilene, essa complexidade do fenômeno, eu poria também a complexidade da escola, porque a gente precisa olhar para a escola enquanto um universo complexo, tá certo? A escola tem fenômenos que a gente muitas vezes passa despercebido. Hoje nós começamos a dar um pouco mais de importância para as relações interpessoais que ocorrem na escola. Por muito tempo, por uma questão cultural, inclusive do Brasil, se olhava muito para o desempenho acadêmico e só, por meio das avaliações externas, né? A escola é muito rica, é muito complexa.
Então, o enfrentamento às violências na escola, e são várias as violências, eu acredito que passa por essa questão da gente ter um olhar mais atento para o que ocorre de fato no chão de escola. Vamos nos atentar para o que ocorre de fato no chão de escola, tá certo? Eu queria complementar também com uma coisa que também tem a ver com a teoria da complexidade, dos diferentes níveis, né? Tem uma coisa que chama o terceiro incluído. Quando você estuda o lado A e o lado B, na junção desses dois, você vai criar uma coisa nova. E esse novo é que a gente está precisando, gente. A gente não precisa seguir, a gente precisa entrar no novo. Tá? Tem um livro do Edgar Morin que ele realmente fala religando os saberes. Certo? A gente precisa religar os saberes. Nós somos pessoas, crianças que estão na escola, e são unas. A gente não tem assim as coisas compartimentalizadas. Então, essa ideia do todo é uma coisa importante. E eu complementaria com a pergunta que foi feita sobre, sim, os gestores que mandam nas escolas, basicamente, são brancos. Né? E aí eu volto para uma necessidade que também foi importante. Todas aquelas frases eram importantes, que são ditas por pessoas muito importantes. Então, só que a gente teve que fazer as trilhas. Mas uma das coisas é a importância de você ensinar Constituição e cidadania. Vocês pararam para pensar? Porque a gente fala em cidadão, ninguém nasce sabendo o que é um cidadão. O cidadão é a pessoa que segue as regras daquele país que estão dentro da Constituição. Então, enquanto a gente não ensinar isso, fica muito difícil, porque o artigo 5 da Constituição diz assim: somos todos iguais perante a lei. E aí tem a discriminação, não isso, não aquilo, não. Então, essa abertura a Constituição nos dá. Se a gente abrir isso para as crianças e para que eles discutam, para que eles montem os programas, a gente não tem que montar nada. O programa que nós fizemos no CEL, na verdade, a gente deu só os 6 princípios da cultura de paz da Unesco, e o próprio professor construiu suas ferramentas com as crianças. E cada professor construiu a sua ferramenta, do jeito que ele queria. Vocês não têm ideia da motivação que esses professores apresentaram no final do programa. É impressionante. Deixa eles fazerem, sabe? Deixa eles atuarem. Que os professores, por exemplo, o professor de informática, ele fez um tipo de programa considerando os 6 pontos da cultura de paz. A professora, que era de história, fez outra coisa. Né? Outras pessoas fizeram roda de mulheres, outros fizeram bonecos. Ou seja, nunca mais na vida eles vão esquecer os princípios da cultura de paz desta forma, porque eles foram que criaram. Então, na verdade, a gente precisa falar, mas não assim, só do negro, só do LGBT, nós temos que mostrar para eles que a gente tem direitos, como falamos de manhã, e deveres. E esses direitos e deveres estão na Constituição. Certo? Então, a gente precisa estudar a Constituição e dar o sentido do que é ser cidadão. Cidadão é a pessoa que mora no meu país e que segue aqueles deveres e aquelas obrigações que tem ali, e ele tem direitos também, que estão lá também. Tá, okay? Se a gente não explica isso, fica difícil. Obrigada. Só para explicar, é sobre a pergunta da diversidade de amostra, e só pela pressa aqui eu já emendo a pergunta para a professora Marilene, a última pergunta, que é em que medidas essas pesquisas que vocês estão desenvolvendo estão relacionadas à primeira infância. A pergunta é da Ivanice. Ivanice, nós estamos trabalhando com o Fundamental 2 e o ensino médio. Né? Então, todo esse trabalho que a gente está fazendo está focado nessa faixa etária, nesse momento, das escolas públicas, né, do Estado de São Paulo e dos colegas que vão somar conosco, em função da própria constituição desse instrumento, né, que é um instrumento de avaliação do clima escolar. Quem sabe, né, nós possamos depois avançar para outras esferas da educação infantil, não é, e do Fundamental 1, para que essa pesquisa também esteja presente em outras faixas etárias. Mas, nesse momento, o nosso foco está nesse segmento. Obrigada. Obrigada, professora Adriano, professora Marilene, professora Oriana. Vamos dar seguimento, né, Cléo? A Cléo vai dizer agora os próximos passos. Sim. Isso aí. Obrigada. Obrigada, professores.